Imagine uma faxineira em uma festa de luxo em Dubai, recolhendo taças discretamente, quando de repente, o milionário mais poderoso do país se aproxima e começa a falar com ela, em árabe. Para choque de todos, ela responde fluentemente. Naquela noite, ele abandona um acordo de bilhões e um casamento arranjado por causa dessa conversa que durou apenas alguns minutos. E você? De onde está assistindo? Já presenciou um momento que mudou completamente o rumo da sua vida? Deixe nos comentários. Se gostou dessa história incrível, deixa seu like e se inscreve no canal para mais contos que vão mexer com suas emoções. O salão resplandecia com o brilho de 1000 cristais suspensos no teto abobadado. Espelhos estrategicamente posicionados multiplicavam a opulência do Burj Al Badr, o hotel mais luxuoso de Dubai naquela noite especial. Entre taças de champanhe e vestidos de grife, Laila Saab deslizava como uma sombra, recolhendo copos vazios e limpando discretamente as marcas de batom nas taças de cristal. Seus 25 anos carregavam a elegância natural que nenhuma escola de etiqueta poderia ensinar. Com o uniforme preto e branco impecável, ela mantinha os olhos baixos. Aprendera desde cedo que, para sobreviver naquele mundo, precisava ser eficiente e invisível. Cada gorjeta significava um passo mais próximo de pagar o tratamento renal de sua mãe, Amira, uma imigrante libanesa que a criara sozinha após a morte do pai. Ei, garota! Mais champanhe aqui. Um homem de terno italiano acenou sem sequer olhá-la nos olhos. Laila assentiu em silêncio. Enquanto servia a bebida borbulhante, seus dedos delicados estremeceram levemente quando ouviu o nome que todos sussurravam com reverência. O Sheikh Khalid Al-Rashid acaba de chegar. O burburinho cresceu como uma onda. Khalid, aos 37 anos, era dono de metade dos arranha-céus daquela cidade, além de uma fundação filantrópica que transformava vidas pelo Oriente Médio. Nunca sorria em fotografias e raramente concedia entrevistas. O mistério apenas amplificava seu poder. Laila olhou discretamente por cima do ombro. O sheik entrou acompanhado por seguranças discretos e um assistente que não desgrudava do tablet. Mas o que a surpreendeu foi a expressão em seu rosto. Uma solidão que nem todo o dinheiro do mundo poderia disfarçar. Seus olhares se cruzaram por um instante fugaz. Ela rapidamente desviou o olhar, constrangida. O coração de Laila disparou. Que bobagem, pensou consigo mesma. Homens como ele nem enxergam pessoas como eu. Mas enquanto voltava à cozinha, não pôde deixar de notar que, mesmo cercado de pessoas importantes, ele parecia tão sozinho quanto ela. O que Laila não sabia é que aquele breve olhar havia despertado algo adormecido no coração do homem mais poderoso da sala, e que, em questão de minutos, sua vida invisível estaria prestes a ganhar cores que jamais imaginara possíveis. O evento seguia seu ritmo previsível, risos artificiais, negócios disfarçados de conversas casuais, fotografias estratégicas para as redes sociais. Laila circulava entre os convidados com uma bandeja de taças quando sentiu alguém esbarrar violentamente em seu braço. "Olha por onde anda!" gritou uma mulher com um vestido vermelho que custava mais que 1 ano de salário de Laila. O vinho tinto derramou-se como uma cascata rubra sobre o vestido branco de uma executiva britânica, que soltou um grito de indignação. Em segundos, todas as atenções se voltaram para o pequeno desastre. A culpa recaiu imediatamente sobre Laila, que empalideceu diante das acusações. "Você tem ideia de quanto custa este vestido?" a britânica vociferou, enquanto tentava limpar a mancha com um guardanapo. "Quero falar com seu supervisor agora mesmo." Os olhos de Laila se encheram de lágrimas que ela lutava para conter. Perder aquele emprego significaria o fim da esperança para o tratamento de sua mãe. Suas mãos tremiam enquanto tentava se desculpar em inglês, com seu sotaque árabe pronunciado. "Eu sinto muito." "Senhora, foi um acidente, Foi minha culpa." A voz grave e serena cortou o ar como um trovão silencioso. Os convidados abriram caminho, revelando a figura imponente do Sheikh Khalid, que se aproximava com passos calmos. "Eu esbarrei na jovem sem querer", continuou ele em um inglês perfeito. "Peço desculpas pelo inconveniente e, naturalmente, arcarei com todos os custos do vestido."
Um silêncio atordoado tomou conta do salão. Layla olhava para ele, incrédula. Por que um homem daquela importância assumiria a culpa por algo que não fez? Não há necessidade de punir a funcionária, acrescentou ele, com um olhar que não admitia contestação. A britânica, reconhecendo o poder diante dela, forçou um sorriso. Claro, Sheikh Khalid. Acidentes acontecem. Quando todos voltaram às suas conversas, Khalid se aproximou de Layla e perguntou em árabe, com uma voz baixa que somente ela poderia ouvir. Você está bem, Habibi? O uso do idioma natal e o termo carinhoso a pegaram completamente desprevenida. Como responder a um gesto de bondade tão inesperado, vindo de alguém que poderia comprar e vender o mundo em que ela vivia? E por que, dentre todas as pessoas naquele salão, ele escolhera protegê-la? Ana Bekair, Shukran, respondeu Layla em árabe fluente, agradecendo e dizendo que estava bem, embora suas mãos ainda tremessem levemente. Os olhos de Khalid se iluminaram com genuína surpresa. Não era o árabe quebrado que os estrangeiros aprendiam em aplicativos de idiomas, mas o dialeto libanês com suas nuances e cadências particulares. Seu árabe é excepcional, comentou ele mantendo a conversa no idioma. De onde você vem? Beirute originalmente, mas cresci aqui em Dubai, respondeu ela, ainda desconfortável com a atenção. Os convidados próximos os observavam de soslaio, intrigados com aquela interação improvável. Meu pai insistia que eu nunca esquecesse nossa língua. Ele dizia que a língua carrega a alma de um povo, completou Khalid com um sorriso discreto. Layla assentiu surpresa. Exatamente isso. Um funcionário do hotel aproximou-se nervosamente, claramente preocupado com a interação entre o poderoso sheik e uma simples funcionária. Senhorita Saab, precisamos de sua ajuda na cozinha, interrompeu lançando-lhe um olhar severo. Um momento. A voz de Khalid não se elevou, mas carregava uma autoridade indiscutível. Estamos no meio de uma conversa. O funcionário recuou imediatamente, murmurando desculpas. Khalid voltou sua atenção para Layla. Senhorita Saab, gostaria de continuar nossa conversa em um ambiente mais tranquilo? Convidou, indicando uma área reservada do salão com um gesto elegante. Layla hesitou. Seu supervisor certamente a repreenderia depois. Talvez até a demitisse. Mas havia algo no olhar de Khalid que transmitia segurança, um reconhecimento que ia além das roupas que vestiam ou das posições que ocupavam. Por que eu? Perguntou ela, finalmente reunindo coragem. Há centenas de pessoas importantes aqui ansiosas para falar com o senhor. Khalid olhou ao redor, para os sorrisos plásticos e as risadas ensaiadas. Talvez seja porque você é a única pessoa neste salão que não está tentando obter algo de mim, respondeu com uma sinceridade desarmante. A resposta a pegou de surpresa. Pela primeira vez naquela noite, Layla permitiu-se um sorriso genuíno. Ela sabia que aquela conversa poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. O que não sabia era que, do outro lado do salão, olhos invejosos observavam cada movimento daquele encontro improvável e que algumas pessoas fariam qualquer coisa para impedir que uma simples faxineira roubasse a atenção do homem mais poderoso de Dubai. O murmúrio percorreu o salão como fogo em rastro de pólvora quando Khalid conduziu Layla até sua mesa privativa. Empresários interromperam negociações milionárias. Socialites pararam no meio de frases elaboradas, todos para observar o inusitado. Uma funcionária da limpeza sendo tratada como convidada de honra. Pelo sheik. Ignore os olhares, disse Khalid em árabe, puxando a cadeira para que ela se sentasse. Eles apenas invejam sua autenticidade. A mesa estava posicionada estrategicamente em um mezanino que oferecia vista para todo o salão, mas garantia privacidade. 2 seguranças discretos mantinham distância, garantindo que ninguém se aproximasse sem permissão. Estou com meu uniforme de trabalho, sussurrou Layla, constrangida ao sentar-se diante da louça de porcelana francesa e taças de cristal. Vão me demitir por isso. Não se preocupe, respondeu ele com tranquilidade. Já falei com o gerente. Você está oficialmente dispensada de suas funções por esta noite. Com pagamento integral, é claro. Khalid fez um gesto sutil e um garçom serviu água em suas taças.
Ele notou que Laila olhava frequentemente para o relógio. Tem algum compromisso? Perguntou. Laila hesitou antes de responder. Minha mãe, ela está doente. Preciso administrar seus remédios às 10 horas. O semblante de Khalid tornou-se sério. Doença grave? Insuficiência renal, respondeu ela, os olhos baixos. Está na lista de espera para transplante, mas enquanto isso, depende de diálise e medicamentos caros. Khalid assentiu, compreensivo. É por isso que você trabalha aqui? Para pagar o tratamento? Este e mais 2 empregos, admitiu Laila. Pela manhã dou aulas de árabe a expatriados. À tarde, trabalho numa livraria. E à noite, recolhe taças de cristal para pessoas que mal notam sua existência, completou ele, com uma pitada de amargura na voz. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto os dois observavam a festa lá embaixo. Do alto, as pessoas pareciam pequenas, suas preocupações com status e aparências subitamente insignificantes. Você é diferente deles, observou Khalid, quebrando o silêncio. Há dignidade no seu trabalho, no modo como se porta. Lembra-me de meu pai. O grande Sheikh Rashid? Perguntou Laila, surpresa pela comparação. Sim, ele cresceu no deserto, pastoreando cabras, antes de descobrir petróleo em suas terras. Nunca esqueceu suas origens. Sempre dizia que a verdadeira nobreza está no coração, não no título, completou Laila, repetindo as palavras que ouvira de seu próprio pai inúmeras vezes. Khalid a encarou, genuinamente espantado com a coincidência. Exatamente isso. Como, antes que ela pudesse explicar, foram interrompidos por uma mulher deslumbrante em um vestido dourado que se aproximou da mesa. Seu sorriso era radiante, mas seus olhos examinaram Laila com desdém mal disfarçado. Khalid, querido, todos estão comentando sobre sua convidada especial. A forma como a mulher pronunciou convidada especial deixava clara sua desaprovação. E o modo como pousou a mão possessivamente no ombro de Khalid não deixava dúvidas sobre a natureza de seu relacionamento. Soraya. Khalid cumprimentou a recém-chegada com um aceno polido, mas sem se levantar. Esta é Laila Saab. Estávamos tendo uma conversa fascinante sobre sabedoria familiar. Soraya Al-Fayez, filha de um dos maiores empresários de petróleo da Arábia Saudita, analisou Laila da cabeça aos pés. Seu olhar demorou-se no uniforme simples, no crachá de funcionária, nas mãos ligeiramente ásperas pelo trabalho constante. Que peculiar, comentou sentando-se ao lado de Khalid, sem ser convidada. Nunca imaginei que você se interessasse tanto pela filosofia dos funcionários. Laila sentiu o rubor subir pelo pescoço. Reconhecia aquele tipo de humilhação velada. Era especialista em tornar-se invisível diante dela. Preciso voltar ao trabalho, disse, começando a se levantar. Não. A voz de Khalid foi suave, mas firme. Por favor, fique. Soraya estava de saída, não é mesmo? Um silêncio tenso instalou-se na mesa. A socialite ajeitou o cabelo perfeitamente alisado, visivelmente contrariada. Khalid, você se esqueceu? O anúncio oficial do nosso noivado está programado para o final desta festa, sussurrou. Ela inclinando-se para que apenas ele ouvisse, embora tenha falado alto o suficiente para Laila captar cada palavra. O rosto de Laila queimou de vergonha. Claro que um homem como Khalid teria uma noiva à sua altura. O que estava pensando? Que um sheik bilionário realmente se interessaria por uma conversa com alguém como ela por mais de 5 minutos? Não esqueci, respondeu Khalid com uma expressão enigmática. Mas tenho assuntos a resolver antes disso. Por favor, dê-me um momento. Soraya. Levantou-se com a graça estudada de quem cresceu em salões de baile. Antes de sair, inclinou-se e plantou um beijo no rosto de Khalid, olhando diretamente para Laila enquanto o fazia, como um animal marcando território. Não demore, Habib. Seu pai está ansioso para fazer o anúncio. Falou alto o suficiente para que Laila ouvisse, usando o mesmo termo carinhoso que Khalid usara com a faxineira minutos antes. Quando Soraya se afastou, um silêncio desconfortável pairou entre eles. Laila brincava, nervosamente com o guardanapo de linho. Eu realmente deveria ir, disse finalmente. Não quero causar problemas. Problemas? Repetiu Khalid com um sorriso cansado. Este noivado é o verdadeiro problema.
A sinceridade daquela confissão surpreendeu Laila. O senhor não a ama? Khalid olhou para o salão, onde Soraya agora circulava entre os convidados, rindo e posando para fotografias. Nos Emirados, especialmente em famílias como a minha, casamentos ainda são mais sobre alianças do que sobre amor, explicou ele. Soraya é perfeita no papel. Bela, educada, de boa família. Uma parceira adequada para expandir nossos negócios na Arábia Saudita. Mas não para expandir seu coração, completou Laila antes que pudesse se conter. Khalid voltou-se para ela surpreso com a franqueza. Seus olhos escuros estudaram o rosto de Laila com intensidade. Você sempre diz exatamente o que pensa? Só quando esqueço meu lugar, respondeu ela mordendo o lábio. Desculpe. Não se desculpe pela sua maior qualidade, disse ele inclinando-se para a frente. Sabe, em todos esses anos cercado de pessoas que só dizem o que acham que quero ouvir, encontrar alguém que fala a verdade é como encontrar água no deserto. No piso inferior, o pai de Khalid, o velho Sheikh Rashid, observava a interação com crescente interesse. Ao seu lado, o pai de Soraya gesticulava nervosamente, apontando para o mezanino. Alguma coisa estava prestes a mudar naquela noite, e Laila, sem saber, estava no centro da tempestade que se formava. O velho Sheikh Rashid subiu lentamente as escadas do mezanino, apoiando-se em sua bengala de madeira entalhada. Seus passos lentos carregavam o peso de 80 anos de história, de um império construído do nada e de decisões que moldaram o destino de milhares. Khalid levantou-se imediatamente ao ver o pai. Baba, cumprimentou com respeito, inclinando levemente a cabeça. Laila também se levantou, mantendo os olhos baixos em sinal de deferência, como sua mãe lhe ensinara a fazer diante de figuras de autoridade. O velho sheik observou a cena com olhos astutos que, apesar da idade, não perdiam um detalhe. Seu inglês saiu carregado de sotaque quando falou. Então é por causa dessa jovem que você está adiando o anúncio do noivado? Khalid manteve a compostura, embora um músculo tensionasse em sua mandíbula. Baba, esta é Laila Saab. Estávamos apenas conversando. O velho estudou Laila por um momento que pareceu se estender até a eternidade. Ela sentiu o peso daquele olhar avaliar não apenas sua aparência, mas algo muito mais profundo. Olhe para mim, criança, pediu o ancião em árabe libanês perfeito. Surpresa, Laila ergueu os olhos. O velho sheik tinha os mesmos olhos penetrantes do filho, mas com rugas de experiência que contavam histórias de desertos atravessados e tempestades enfrentadas. Você é filha de quem? Perguntou ele, ainda em árabe. De Amira e Faris Saab, senhor, respondeu ela na mesma língua. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Era professor de literatura em Beirute antes de vir para Dubai. Algo mudou no semblante do velho. Uma sombra de reconhecimento, talvez. Faris Saab, o poeta? Laila assentiu, surpresa. O senhor conhecia meu pai? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios do velho sheik. Há muito tempo, em outra vida, respondeu ele, voltando-se para o filho. Seu avô costumava dizer que o destino tem maneiras curiosas de completar círculos que não sabíamos estarem inacabados. Ele fez um gesto, convidando Laila a sentar-se novamente, e tomou lugar à mesa com eles. A poucos metros dali, o pai de Soraya observava a cena com crescente agitação. A família Al-Fayez espera por nós, disse o velho sheik, olhando significativamente para o filho. O acordo está feito, os contratos preparados, os convites ao noivado impressos. 5 gerações de negócios estão em jogo nessa aliança. Khalid encarou o pai sem recuar. E se eu escolher outro caminho? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Laila sentiu-se uma intrusa diante daquele embate entre titãs. Tentou levantar-se novamente. Por favor, eu deveria ir. Não, disseram pai e filho ao mesmo tempo, surpreendendo a todos. O velho Abdullah Al-Fayez acredita que esta jovem é a razão de sua hesitação, continuou o Sheikh Rashid, dirigindo-se ao filho. Ele está furioso. Isso é um absurdo, interveio Laila, alarmada. Acabei de conhecer o Sheikh Khalid esta noite. Não há nada entre nós. O velho sorriu com uma sabedoria ancestral no olhar. Às vezes, filha, não é preciso uma vida inteira para reconhecer algo verdadeiro, disse ele enigmático.
Então, voltando-se para o filho, acrescentou: Você tem até o final da noite para tomar sua decisão. 5 gerações olham para você agora, meu filho. Com essas palavras, ele se levantou e caminhou de volta para o salão principal, deixando Khalid e Layla em um silêncio carregado de possibilidades não ditas. Lá embaixo, a orquestra começava a tocar a música que anunciaria o brinde oficial. O tempo estava se esgotando e uma decisão precisava ser tomada. O que você vai fazer? Perguntou Layla, sua voz quase um sussurro. Khalid olhou para ela e em seus olhos havia uma tempestade. Preciso de ar, disse Khalid, levantando-se abruptamente. Venha comigo. Sem esperar resposta, ele conduziu Layla por uma porta discreta que levava a um terraço privativo. Dubai estendia-se diante deles em todo o seu esplendor futurístico. Arranha-céus que desafiavam a gravidade, luzes que transformavam a noite em dia, o deserto domado pela ambição humana. O vento quente da noite agitou o hijab de Layla e ela o ajustou nervosamente. Abaixo deles, a festa continuava, mas os sons chegavam abafados, como se pertencessem a outro mundo. Por que me trouxe aqui? Perguntou ela finalmente. Khalid apoiou as mãos no parapeito, os nós dos dedos brancos pela pressão. Porque precisava pensar com clareza, longe deles, longe das expectativas, dos acordos, das alianças empresariais disfarçadas de casamento. Layla manteve distância, consciente da impropriedade da situação. Não posso fazer parte disso, disse ela. Seu pai, sua noiva, eles todos pensam que eu... Que você o quê? Khalid virou-se para encará-la. Que você é a razão da minha hesitação. Talvez sejam mais perspicazes do que nós dois. Um tremor percorreu a espinha de Layla. Aquelas palavras eram perigosas, carregadas de implicações que ela não podia aceitar. Sheikh Khalid, somos de mundos completamente diferentes. O senhor tem responsabilidades, uma linhagem, tradições, e você tem autenticidade, coragem e verdade, interrompeu ele, dando um passo em sua direção. Sabe quantas pessoas naquela sala falariam comigo como você falou? Nenhuma. Layla recuou, mantendo a distância entre eles. Isso não é sobre mim. É sobre o que o senhor está fugindo. A franqueza da afirmação o pegou de surpresa. Ele piscou, como se tivesse levado um tapa. Estou fugindo? Repetiu com uma risada. Sem humor. Talvez esteja certo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo rumor distante da cidade e o som abafado da música vinda do salão. Lá embaixo, a orquestra iniciava a melodia que anunciava o momento do brinde oficial. Seu pai está esperando, observou Layla, assim como sua noiva e todos os convidados. Khalid olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade encontravam a escuridão do deserto. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de uma decisão recém-formada. Sabe o que meu avô dizia sobre o deserto? Que ele não perdoa os indecisos. No deserto, cada escolha é questão de vida ou morte. Hesitar significa perecer. Ele se voltou para Layla, seus olhos agora claros e decididos. Preciso que você confie em mim. Para quê? Perguntou ela com um leve tremor na voz. Para mudar o curso desta noite, respondeu ele, estendendo a mão para ela. Para mudar o curso de muitas vidas, talvez, incluindo a sua e a de sua mãe. A menção à sua mãe doente a pegou, desprevenida. Ele havia realmente escutado, realmente se importado com sua história. O que o senhor pretende fazer? Perguntou, ainda hesitante. Primeiro, disse ele, com um sorriso que transformava completamente seu rosto austero, pare de me chamar de senhor. E segundo, estou prestes a tomar a decisão mais importante da minha vida. Mas para isso, preciso saber uma coisa. O quê? Se eu abandonasse tudo isso? Ele fez um gesto amplo, abarcando a cidade aos seus pés. Para seguir o que... Acredito ser certo, você me acharia louco. O coração de Layla acelerou. A pergunta continha implicações demais, possibilidades demais, riscos demais. Não, respondeu finalmente, com uma honestidade que surpreendeu a si mesma. Acharia você corajoso. O sorriso de Khalid se ampliou, iluminando seus olhos escuros. Então, vamos mudar o mundo, Layla Saab. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, a porta do terraço se abriu bruscamente. Soraya estava parada na soleira, seus olhos
faiscando de fúria quando viu os dois sozinhos sob as estrelas. Então os rumores são verdadeiros, sibilou Soraya, fechando a porta atrás de si com um estrondo contido. Suas joias cintilavam à luz das estrelas, um reflexo de sua raiva incandescente. Você está trocando 5 gerações de história por isto? O desprezo em sua voz ao se referir a Layla era cortante como uma faca. Khalid deu um passo à frente, posicionando-se sutilmente entre as duas mulheres. Soraya, não é o que você está pensando. Não? Ela riu, um som melodioso, mas desprovido de alegria. Meu pai e o seu estão lá embaixo, copos de champanhe na mão, prontos para anunciar nosso noivado. E você está aqui, em um terraço escondido, com uma faxineira. Layla sentiu o golpe das palavras, mas manteve-se ereta, a dignidade intacta, apesar da humilhação. Peço desculpas pelo mal-entendido, disse ela, com uma calma que não sabia possuir. Estou de saída. Soraya bloqueou seu caminho até a porta. Você não sai daqui até eu entender exatamente o que está acontecendo, disse encarando Layla de cima a baixo. Que tipo de jogo você está jogando? Acha que um homem como Khalid se interessaria realmente por alguém como você? Cada palavra era uma flecha envenenada, mas Layla já havia enfrentado preconceitos demais na vida para recuar agora. Nenhum jogo, senhora, respondeu, mantendo a voz firme. O Sheikh Khalid apenas demonstrou gentileza com uma funcionária em dificuldades. Nada mais. Khalid observava a interação com crescente admiração por Layla. Onde outras teriam se intimidado ou respondido com grosseria, ela mantinha uma dignidade que parecia vir de um lugar profundo e genuíno. Soraya, interveio ele finalmente, esta conversa está abaixo de você. Layla não fez nada de errado. Se há alguém responsável pela situação, sou eu. Os olhos de Soraya se estreitaram perigosamente. Você está realmente considerando jogar tudo fora? O acordo com meu pai vale bilhões. A fusão das nossas empresas criaria o maior conglomerado do Oriente Médio. Khalid soltou um suspiro cansado. É isso que nosso casamento seria? Uma fusão corporativa? Soraya pareceu genuinamente confusa com a pergunta. O que mais seria? Perguntou ela. Nossos pais sempre deixaram claro que se tratava de uma aliança estratégica. Você sabia disso desde o começo. Um silêncio pesado caiu entre eles, preenchido apenas pelo som distante da cidade e a música que vazava do salão. A orquestra agora tocava mais alto, sinalizando a aproximação do grande momento. E se eu quisesse mais? Perguntou Khalid, quase para si mesmo. E se eu quisesse algo real? O rosto de Soraya se transformou, a máscara de raiva dando lugar a uma expressão quase suplicante. Podemos construir algo real com o tempo, Khalid, disse ela suavizando a voz e dando um passo em sua direção. Somos compatíveis. Temos os mesmos antecedentes, a mesma educação. Eu entendo o seu mundo. Ela lançou um olhar desdenhoso para Layla antes de continuar. Ela nunca entenderá quem você é realmente, as responsabilidades que carrega, o peso do seu nome. Layla sentiu que era o momento de se retirar. Esta conversa não lhe pertencia. Com licença, disse ela, tentando novamente passar por Soraya. Vocês precisam resolver isso a sós. Mas Khalid a deteve com um simples gesto. Fique, pediu. Por favor. O pedido, feito com tanta sinceridade, a fez parar. Soraya olhou de um para o outro, a compreensão finalmente se formando em seus olhos. Você realmente se importa com ela, constatou incrédula. Isso é loucura, Khalid. Vocês se conheceram hoje. Esta noite. Khalid não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, suas palavras eram dirigidas tanto a Layla quanto a Soraya. Às vezes, um momento de verdade vale mais que anos de conveniência. Foi nesse instante que a porta do terraço se abriu novamente. O velho Sheikh Rashid entrou, apoiando-se em sua bengala, o semblante grave. Atrás dele vinha Abdullah Al-Fayez, o pai de Soraya, com o rosto contorcido em uma expressão que mesclava raiva e descrença. O brinde está prestes a começar, anunciou o velho Sheikh. É hora de descer, meu filho. Os olhares se cruzaram em um silêncio carregado de tensão, enquanto o destino de todos pairava na balança daquele momento. O salão principal do Burj Al Badr transformou-se em um oceano de expectativas quando o grupo desceu do terraço.
Laila tentou misturar-se discretamente entre os funcionários, mas Khalid, para surpresa de todos, manteve-a ao seu lado, uma mão firme e gentil em seu cotovelo. Soraya caminhou à frente, costas retas e cabeça erguida, a personificação do orgulho ferido mascarado por decoro social. Seus saltos de 15 centímetros marcavam o mármore como se cada passo quisesse perfurar o chão. O burburinho dos convidados diminuiu gradualmente até transformar-se em um silêncio expectante quando o velho Sheikh Rashid subiu ao pequeno palco onde a orquestra tocava. A música cessou. Garçons circulavam, oferecendo taças de champanhe. Abdullah Al-Fayez posicionou-se próximo ao palco, ajeitando nervosamente o lenço tradicional que cobria sua cabeça. Seus olhos não deixavam de vigiar Khalid e Laila, como um falcão observando sua presa. "Khalid", sussurrou Laila, extremamente desconfortável com toda aquela atenção. "Não posso ficar aqui. Este é um momento para sua família. Você não entende?", respondeu ele em voz baixa. "É exatamente por isso que preciso que fique." Antes que ela pudesse argumentar, o velho Sheikh Rashid começou seu discurso. Sua voz, embora enfraquecida pela idade, carregava a autoridade de décadas de liderança. "Amigos, parceiros de negócios, convidados ilustres", começou ele em inglês, o idioma universal dos negócios. "Esta noite marca não apenas a celebração de mais um ano de sucesso para o grupo Al-Rashid, mas também um momento histórico para nossas famílias." Soraya aproximou-se do palco, preparando-se para o que seria seu momento de glória, seu ingresso, oficial na família mais poderosa dos Emirados. Um sorriso radiante mascarava a raiva que ainda fervia sob a superfície. Por 5 gerações, as famílias Al-Rashid e Al-Fayez construíram impérios lado a lado, continuou o velho sheik. "Hoje estamos aqui para anunciar." Ele fez uma pausa, seus olhos sábios encontrando os do filho na multidão. Algo silencioso e profundo passou entre eles, uma comunicação que transcendia palavras. "Para anunciar uma nova direção para nosso grupo", completou, surpreendendo a todos. Um murmúrio de confusão espalhou-se pelo salão. Abdullah Al-Fayez deu um passo à frente, visivelmente perturbado, mas o velho sheik ergueu a mão, silenciando-o com um gesto. "Meu filho, Khalid, tem algo importante a dizer a todos vocês", declarou, estendendo a mão para convidar Khalid a juntar-se a ele no palco. Khalid apertou levemente o braço de Laila antes de soltar. "Confie em mim", sussurrou, e então caminhou em direção ao palco com a confiança de alguém que finalmente encontrou seu verdadeiro norte. O silêncio era absoluto quando ele pegou o microfone. Centenas de olhos o observavam, alguns curiosos, outros ansiosos, outros abertamente hostis. "Obrigado, Baba", começou ele, inclinando-se respeitosamente para o pai. "E obrigado a todos por estarem aqui esta noite." Ele fez uma pausa, seus olhos escuros percorrendo o salão antes de encontrar Laila. Por gerações, a família Al-Rashid construiu seu império seguindo um princípio simples, ensinado pelo meu bisavô. "A verdadeira nobreza está no coração, não no título." Soraya empalideceu visivelmente. Aquelas eram as mesmas palavras que Laila havia citado horas antes. "Esta noite", continuou Khalid, "conheci alguém que me fez lembrar desse princípio fundamental. Alguém que, em poucas horas, demonstrou mais coragem, dignidade e sabedoria do que muitos demonstraram em anos de convivência." Os olhares da multidão seguiram a direção dos olhos de Khalid, pousando em Laila, que desejou poder, desaparecer sob o peso de tanta atenção. "Esta noite, tomei uma decisão que mudará não apenas o futuro da nossa família, mas talvez o futuro de Dubai", declarou ele, sua voz ganhando força. "A Fundação Al-Rashid para a Educação e Saúde, que até hoje investiu em projetos internacionais, agora voltará seus olhos para nossa própria comunidade." Um suspiro coletivo de surpresa percorreu o salão. Não era este o anúncio que esperavam. "Nossa primeira iniciativa", prosseguiu Khalid, "será um programa de bolsas para filhos de imigrantes e trabalhadores, permitindo que talentos como Laila Saab possam desenvolver todo o seu potencial." Os olhos de Laila se arregalaram de surpresa. Ela não podia acreditar no que ouvia. "E nossa segunda iniciativa", continuou ele olhando diretamente para ela,
Será um centro de tratamento renal gratuito, para que mães como Amira Saab não precisem mais depender da caridade ou de listas de espera intermináveis. As lágrimas que Laila havia contido durante toda a noite finalmente escaparam, marcando trilhas silenciosas em suas bochechas. Abdullah Al-Fayez avançou furiosamente em direção ao palco, mas foi detido por um gesto firme do velho Sheikh Rashid, que agora sorria com aprovação para o filho. O que ninguém percebeu, enquanto a multidão absorvia o impacto daquele anúncio inesperado, foi que Soraya havia desaparecido do salão, levando consigo não apenas seu orgulho ferido, mas também um desejo de vingança que em breve mostraria suas garras. O burburinho no salão cresceu como uma onda. Jornalistas que cobriam o evento digitavam freneticamente em seus celulares. O anúncio de Khalid, tão diferente do que todos esperavam, seria manchete nos principais veículos do Oriente Médio na manhã seguinte. Abdullah Al-Fayez, o pai de Soraya, avançou em direção a Khalid assim que ele desceu do palco. "Isso é um ultraje", vociferou, seu rosto vermelho de fúria contida. "Uma humilhação pública para minha família, para minha filha." O velho Sheikh Rashid interpôs-se entre os dois, sua figura franzina ainda impondo respeito. "Abdullah, vamos discutir isso como homens de negócios, não como crianças no playground", disse ele com calma. "Em meu escritório." Agora, com um último olhar furioso para Khalid, Abdullah seguiu o velho sheik para fora do salão. Os convidados, percebendo o drama que se desenrolava, fingiam não observar, embora não perdessem um único detalhe. Khalid retornou para junto de Laila, que permanecia no mesmo lugar, atordoada com tudo o que acontecera. "Você está bem?" perguntou ele, genuinamente preocupado. "Eu não sei", respondeu ela com sinceridade. "Por que fez isso?" "Porque era a coisa certa a fazer." Ela balançou a cabeça, ainda incrédula. "Mas anunciar um centro renal? Bolsas de estudo? Tudo isso por causa de uma conversa de algumas horas?" Khalid sorriu, um sorriso diferente de todos os que ela vira antes. Não era o sorriso ensaiado do empresário bem-sucedido, mas algo genuíno, quase vulnerável. "Não foi apenas a conversa, Laila. Foi como se algo adormecido dentro de mim despertasse. Por anos, administrei empresas, aumentei lucros, construí arranha-céus. Mas onde estava o propósito em tudo isso? Ao redor deles, os convidados começavam a se aproximar, ansiosos para cumprimentar Khalid por sua iniciativa filantrópica. Mas ele parecia alheio a tudo, focado apenas na mulher simples à sua frente. "Venha, vamos para um lugar mais tranquilo", sugeriu ele, conduzindo-a para longe da multidão. Em um salão adjacente mais silencioso e praticamente vazio, eles finalmente puderam conversar. "Você acabou de sacrificar uma aliança de negócios bilionária", disse Laila, ainda tentando processar tudo. "Sua noiva, o acordo com a família dela. E não me arrependo nem por um segundo", interrompeu ele. "O que você disse no terraço sobre coragem me fez perceber que passei a vida inteira fazendo o que era esperado, nunca o que realmente acreditava." Um funcionário do hotel aproximou-se discretamente. "Sheikh Khalid, há uma chamada urgente para o senhor", informou estendendo um telefone. Khalid atendeu, seu rosto transformando-se em uma máscara de preocupação conforme ouvia. Quando desligou, seus olhos encontraram os de Laila com urgência. "É sua mãe", disse ele. O hospital ligou. "Ela teve uma complicação e está sendo transferida para a UTI." O mundo pareceu desacelerar ao redor de Laila. Sua mãe. A razão de todos os seus sacrifícios. "Preciso ir", disse. "Ela?", a voz trêmula. "Agora." "Meu motorista já está esperando", respondeu Khalid. "Vamos juntos. Você não pode simplesmente abandonar seu próprio evento." "Posso e vou", cortou ele com firmeza. "Nada aqui é mais importante." Enquanto saíam apressadamente pelo saguão do hotel, não perceberam Soraya observando-os de longe, o rosto contorcido em uma expressão que mesclava raiva e satisfação. Em sua mão, um telefone celular ainda mostrava a mensagem que acabara de enviar. "Está feito." Ela vai direto para a armadilha. No estacionamento, o motorista de Khalid já aguardava com a porta da limusine aberta. Dentro do carro, Laila tentava controlar o pânico crescente. Sua mãe,
Era tudo que lhe restava no mundo. Não podia perdê-la. O que ela não sabia é que a ligação do hospital havia sido forjada e que, ao entrar naquele carro, estava sendo conduzida não para um hospital, mas para um lugar muito mais sombrio, onde antigas rivalidades e novos ódios aguardavam para cobrar seu preço. A limusine deslizava silenciosamente pelas ruas iluminadas de Dubai. Layla, sentada rigidamente no banco de couro macio, retorcia as mãos no colo. Khalid, ao seu lado, mantinha o olhar fixo na janela, pensativo. Este não é o caminho para o Hospital Internacional, observou ela subitamente, reconhecendo as ruas. Estamos indo na direção oposta. Khalid virou-se para ela, confuso. Antes que pudesse responder, o divisor que separava os passageiros do motorista deslizou para baixo, revelando não o habitual motorista de Khalid, mas um homem desconhecido com um sorriso malicioso. Finalmente percebeu, senhorita Saab, disse o motorista com um forte sotaque russo. Infelizmente, é tarde demais. O sangue de Layla gelou nas veias. Ao lado dela, Khalid se inclinou para a frente, o rosto contorcido em fúria controlada. Quem é você? Onde está Adnan? Seu motorista tirou a noite de folga, respondeu o homem rindo. De forma permanente, receio. Khalid empalideceu. Se você o machucou, apenas inconsciente, não se preocupe, interrompeu o falso motorista. Meu trabalho é entregar vocês dois, não deixar um rastro de cadáveres. Layla sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua mãe, o hospital, tudo tinha sido uma mentira. Minha mãe está perfeitamente bem, confirmou o homem com indiferença. Dormindo tranquilamente em casa, sem a menor ideia do que está acontecendo com sua filha. O alívio e o terror disputavam espaço no peito de Layla. Khalid deslizou discretamente a mão para dentro do paletó, onde mantinha um pequeno dispositivo de emergência. Nem pense nisso, Sheikh, advertiu o motorista, apontando para o retrovisor, onde um pequeno ponto vermelho indicava que estavam sendo observados. O carro está completamente sob controle remoto. Qualquer movimento suspeito, e terei o prazer de demonstrar as novas medidas de segurança instaladas. Quem está por trás disso? Perguntou Khalid, sua mente trabalhando rapidamente. Abdullah Al-Fayez? Isso não parece o estilo dele. O homem riu novamente, um som desprovido de qualquer humor real. Você realmente não sabe? Perguntou, virando brevemente para encará-los. Deveria perguntar à sua nova amiga aqui. Ou melhor, por que não pergunta sobre o pai dela? Layla encarou o motorista confusa. Meu pai morreu há 13 anos. O que ele tem a ver com isso? Morreu, é? O homem sorriu enigmaticamente. Interessante como os mortos às vezes retornam. A limusine fez uma curva acentuada, entrando em uma área industrial abandonada na periferia de Dubai. Galpões vazios e equipamentos enferrujados criavam sombras fantasmagóricas sob a luz da lua. O veículo parou finalmente diante de um armazém aparentemente deserto. Chegamos ao destino, anunciou o motorista. Seus anfitriões estão esperando. As portas se destrancaram automaticamente. 2 homens corpulentos aproximaram-se do veículo. Khalid, sussurrou Layla, o medo evidente em sua voz. O que vamos fazer? Ele tomou a mão dela entre as suas, apertando-a com gentil firmeza. Confie em mim, respondeu, embora seus próprios olhos traíssem preocupação. Não vamos nos separar, aconteça o que acontecer. Os homens abriram as portas e gesticularam para que saíssem. Não havia armas visíveis, mas suas posturas não deixavam dúvidas sobre suas intenções, caso houvesse resistência. Ao entrar no galpão, Layla sentiu um cheiro familiar, água de colônia francesa misturada com o aroma distinto de tabaco sírio, um cheiro que pertencia ao passado, memórias enterradas há muito tempo. Uma figura emergiu das sombras aplaudindo lentamente. Bravo, bravo, disse a voz, com o sotaque libanês que Layla conhecia melhor que qualquer outro no mundo. Que entrada dramática para o nosso reencontro familiar. A luz do galpão aumentou gradualmente, revelando um homem de meia idade, cabelos grisalhos perfeitamente aparados, trajes elegantes e olhos idênticos aos de Layla. Não pode ser, sussurrou ela, suas pernas fraquejando. Surpresa, Habibti. Sorriu o homem abrindo os braços num gesto teatral. Seu pai voltou dos mortos.
Ao lado dele, como uma sombra venenosa, estava Soraya, seu vestido dourado cintilando mesmo na luz opaca do galpão, um sorriso triunfante no rosto perfeito. Faris? A voz de Khalid saiu como um sussurro incrédulo. Faris Saab? O homem fez uma reverência exagerada, como um ator agradecendo após uma performance. Em carne e osso, respondeu ele, um sorriso frio brincando em seus lábios. Embora, para o mundo, eu seja conhecido como Farid Salim há mais de uma década. Layla permanecia paralisada, o choque dando lugar a uma mistura tóxica de emoções. Confusão, alegria, raiva, traição. O pai que ela havia chorado, cujo túmulo visitava religiosamente a cada aniversário de morte, estava vivo. A mentira que moldara toda sua adolescência e vida adulta desmoronava diante de seus olhos. Você fingiu sua própria morte? Conseguiu finalmente perguntar, sua voz quase irreconhecível. Por quê? Como? Pôde fazer isso conosco? Com mamãe? Faris avançou alguns passos, os braços ainda estendidos como se esperasse um abraço. Quando percebeu que não seria recebido com afeto, deixou os braços caírem, embora mantivesse o sorriso intacto. Às vezes, Habibti, precisamos desaparecer para sobreviver, respondeu ele. Há 13 anos, fiz inimigos poderosos, inimigos que não hesitariam em atingir minha família para me alcançar. Seu olhar desviou-se de Layla para Khalid, carregado de um significado oculto. Inimigos como a família Al-Rashid. Khalid deu um passo à frente, a confusão evidente em seu rosto. Minha família nunca teve nenhuma desavença com você. Nem sequer o conhecíamos até esta noite, quando meu pai mencionou um poeta chamado Faris. A risada de Faris ecoou pelo galpão vazio. Ah, a versão oficial da história, exclamou com desdém. Tão conveniente para os poderosos reescreverem o passado, não é? Soraya aproximou-se, posicionando-se ao lado de Faris com uma familiaridade que sugeria uma longa associação. Conte a eles, Faris, incentivou ela com um prazer malicioso. Conte como o nobre império Al-Rashid foi construído sobre areia e sangue. Faris fez um gesto amplo, indicando caixas empilhadas nas sombras do galpão. De dentro de uma delas, retirou uma pasta de documentos amarelados pelo tempo. No final dos anos 90, eu era mais que um simples professor de literatura, começou ele folheando os documentos. Era um investigador, um jornalista que buscava a verdade sobre como certas fortunas foram construídas nos Emirados. Ele estendeu uma foto antiga para Layla, uma imagem de si mesmo, mais jovem, ao lado do velho Sheikh Rashid e outros homens, todos sorrindo para a câmera. Seu pai, Khalid, confiou em mim. Convidou-me para documentar a história da família, me deu acesso a arquivos que ninguém jamais havia visto. E o que encontrei? Faris fez uma pausa dramática, saboreando o momento. O que encontrei foram provas de que o primeiro poço de petróleo dos Al-Rashid, aquele que iniciou toda a fortuna da família, não estava em terras deles. Foi roubado de minha família, o Saab, através de documentos forjados e testemunhas silenciadas. Layla olhou para Khalid, que parecia genuinamente atordoado. Isso não pode ser verdade, protestou ele. Meu pai é um homem de honra. Ele nunca... Seu avô, porém, não tinha os mesmos escrúpulos, interrompeu Faris. Quando ameacei tornar público o que havia descoberto, acidentes começaram a acontecer ao meu redor. Um incêndio em meu escritório. Freios que falharam no meu carro. O recado era claro. Ele se aproximou de Layla, tocando seu rosto com mãos surpreendentemente gentis. Então tomei a decisão mais difícil da minha vida, continuou, a voz suavizando-se. Forjei minha própria morte para proteger você e sua mãe. Desapareci, criei uma nova identidade e esperei. Esperei pelo momento certo. Soraya sorriu satisfeita. E quando soube que Khalid Al-Rashid havia humilhado publicamente minha família para ficar com a filha do homem que seu avô tentou destruir. Ela fez uma pausa dramática. Bem, percebi que o destino tem mesmo um senso de humor peculiar. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado das revelações que haviam transformado o mundo de todos os presentes. O que você quer? Perguntou Khalid finalmente, sua voz firme apesar do choque. Faris sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Justiça, é claro, respondeu. Reconhecimento público de
que parte da fortuna Al-Rashid pertence legitimamente à família Saab. E ele olhou para a filha, uma expressão quase terna suavizando suas feições duras. E quero minha família de volta. Layla deu um passo para trás, afastando-se daquele estranho familiar. Família? Repetiu a voz trêmula de emoção contida. Você nos abandonou. Deixou mamãe definhar na pobreza enquanto eu trabalhava em 3 empregos para pagar seus remédios. Que tipo de pai faz isso? Fariz pareceu genuinamente surpreendido. Amira está doente, mas eu enviei dinheiro todos esses anos, através do advogado. Uma compreensão sombria pareceu atingi-lo. Hamad, murmurou, o rosto contorcendo-se em fúria. Ele nunca entregou o dinheiro. Soraya, impaciente com aquela digressão familiar, avançou. Chega de conversa fiada, declarou. Temos um acordo a fechar, não é mesmo, Fariz? Ele assentiu lentamente, recompondo-se. Sim, claro. O acordo. Voltou-se para Khalid, toda a pretensão de cordialidade desaparecendo de seu semblante. Você vai assinar a confissão que preparei, admitindo o crime cometido por sua família. Vai transferir 30% das ações do grupo Al-Rashid para mim, como reparação. E vai anunciar publicamente seu noivado com Soraya, como planejado originalmente. Um sorriso cruel formou-se em seus lábios. Caso contrário, terei o desprazer de entregar à imprensa evidências de que seu avô não apenas roubou terras, mas também foi responsável por 3 mortes para encobrir o crime. Soraya aproximou-se de Khalid, deslizando um dedo pelo seu rosto em um gesto possessivo. Veja pelo lado positivo, sussurrou com falsa doçura. Você consegue tudo o que sempre quis. Sua preciosa fusão com os Al-Fayez, a aprovação do seu pai, e sua consciência limpa por finalmente fazer justiça ao Saab. Ela olhou para Layla, o desprezo evidente em seus olhos. Quanto à faxineira, bem, ela terá seu pai de volta. Todos saem ganhando, não é? Khalid olhou para Layla, seus olhos transmitindo milhares de palavras não ditas. Algo silencioso passou entre eles. Uma promessa, uma resolução, um plano. Preciso de um momento para pensar, disse ele, finalmente. Fariz consultou seu relógio de ouro. Tem exatamente 5 minutos, Sheikh Khalid. Nem um segundo a mais. O que ninguém percebeu enquanto a tensão crescia dentro daquele galpão abandonado foi o pequeno dispositivo que Khalid havia discretamente ativado quando saíram do carro. Um dispositivo que, naquele exato momento, estava transmitindo cada palavra para ouvidos muito interessados do lado de fora. Os 5 minutos concedidos a Khalid escoavam-se com a inevitabilidade de areia numa ampulheta. No silêncio tenso do galpão, cada segundo parecia amplificado. Layla observava seu pai, este estranho que carregava o rosto de suas memórias mais preciosas, com uma mistura de fascínio e horror. Você disse que enviou dinheiro para a mamãe, falou ela, quebrando o silêncio. Se é verdade, por que nunca tentou nos contatar? Uma palavra, um sinal, qualquer coisa para nos fazer saber que estava vivo. A máscara de dureza no rosto de Fariz vacilou momentaneamente. O risco era grande demais, respondeu ele. Quanto menos vocês soubessem, mais seguras estariam. Planejava revelar tudo quando finalmente obtivesse justiça. Justiça? Repetiu ela, a voz trêmula de emoção contida. Ou vingança? Fariz não respondeu. Seus olhos, tão parecidos com os dela, desviaram-se para as sombras do galpão. Soraya consultou impaciente seu relógio de diamantes. O tempo está acabando, Khalid, cantarolou ela. Qual será sua resposta? Assinatura ou escândalo? Khalid, que estivera silenciosamente contemplativo, finalmente falou. Antes de dar minha resposta, gostaria de entender uma coisa, disse ele voltando-se para Fariz. Como você e Soraya se conheceram? O que uma socialite saudita tem a ver com um jornalista libanês supostamente morto? Um sorriso calculado formou-se nos lábios de Soraya. Digamos que tenho olhos e ouvidos em muitos lugares, respondeu ela. Quando comecei a perceber seu desinteresse em nosso arranjo matrimonial, decidi investigar alternativas. Meu pai pode ser tradicional, mas eu sou uma mulher de negócios do século XXI. Ela caminhou pelo galpão com a graça estudada de uma pantera. Um dos meus informantes descobriu que o famoso Farid Salim,
consultor financeiro de várias empresas concorrentes dos Al-Rashid, era na verdade Faris Saab, o jornalista supostamente assassinado há 13 anos. A coincidência era interessante demais para ignorar. Faris continuou a narrativa. Quando Soraya me procurou, não confiei imediatamente, mas ela tinha recursos que eu não possuía e um objetivo alinhado ao meu, enfraquecer os Al-Rashid. E então, descobrimos algo verdadeiramente delicioso, acrescentou Soraya, com prazer malicioso. A filha de Faris, a pequena Laila, trabalhava como faxineira no mesmo hotel onde seria anunciado nosso noivado. O destino praticamente implorava por nossa intervenção. Laila sentiu seu estômago revirar. Toda a noite, cada momento aparentemente acidental, tinha sido orquestrado. Vocês planejaram nosso encontro? Perguntou Khalid, a voz perigosamente calma. Não exatamente, respondeu Faris. Apenas criamos a oportunidade. O vinho derramado, a introdução da Laila ao evento, pequenos ajustes no cenário. O resto foi obra de seu próprio caráter, Sheikh Khalid. Sua predisposição a notá-la, a defendê-la, a se impressionar com ela. E então você superou todas as nossas expectativas, completou Soraya com amargura mal disfarçada. Em vez de um flerte inconsequente que poderia ser usado para chantagear você mais tarde, você me humilhou publicamente por ela. Transformou nosso noivado em um circo filantrópico. Um relâmpago de compreensão iluminou o rosto de Laila. A ligação do hospital... Foi você? Perguntou, olhando para o pai. Faris assentiu. Precisávamos atraí-los para longe da festa, para um local controlado. A dor da traição era quase física para Laila. Seu próprio pai havia usado a doença de sua mãe, seu ponto mais vulnerável, como isca. O tempo acabou, anunciou Soraya, estendendo uma pasta de documentos para Khalid. Sua resposta? Khalid pegou a pasta lentamente, folheando os papéis dentro dela. A confissão, os documentos de transferência de ações, o contrato pré-nupcial com Soraya. Se eu assinar isso, que garantias tenho de que essas supostas evidências contra meu avô não serão divulgadas de qualquer forma? Perguntou ele. Minha palavra, respondeu Faris. Khalid sorriu, um sorriso triste e conhecedor. A palavra de um homem que enganou até a própria família? Perdoe-me se não parece suficiente. Faris enrijeceu-se, ofendido. Soraya deu um passo à frente, impaciente. Chega de jogos, Khalid. Assine os documentos agora, ou amanhã todas as primeiras páginas estarão estampando o verdadeiro legado dos Al-Rashid. Foi nesse momento que a porta do galpão se abriu com um estrondo metálico. A luz, do lado de fora, recortou a silhueta inconfundível do velho Sheikh Rashid, apoiado em sua bengala, ladeado por 2 policiais dos Emirados em uniformes oficiais. Creio que isso não será necessário, anunciou o velho Sheikh, sua voz frágil, mas autoritária, preenchendo o espaço. Cada palavra desta conspiração foi gravada e testemunhada pelas autoridades competentes. Soraya empalideceu visivelmente. Faris permaneceu impassível, embora um músculo tenso pulsasse em seu maxilar. Rashid, cumprimentou ele com uma falsa cordialidade. Que entrada dramática, digna de nossos velhos tempos. O velho sheik avançou lentamente, os olhos fixos no homem que um dia considerara amigo. Faris, ou devo chamá-lo de Farid agora, respondeu. Tantos anos se passaram, pensei que estivesse morto. Muitos desejaram que eu estivesse, retrucou Faris. Você entre eles. O velho sheik balançou a cabeça tristemente. Jamais desejei sua morte, velho amigo. Quando soube do seu acidente, chorei, verdadeiras lágrimas, mas vejo que foram desperdiçadas. Voltou-se para Khalid e Laila, que observavam a cena com assombro. Meu filho, vejo que ativou o protocolo de emergência, bem pensado. Khalid assentiu. O pequeno dispositivo que acionara discretamente no carro não era apenas um botão de pânico, mas um sistema completo de gravação e rastreamento, desenvolvido após uma tentativa de sequestro anos antes. Soraya, percebendo que o plano desmoronava, lançou um olhar furioso para Faris. Você disse que era a prova de falhas, acusou. Que eles viriam sozinhos, sem segurança. Os policiais avançaram, tomando posições estratégicas ao redor deles. Soraya Al-Fayez,
Farid Salim, também conhecido como Faris Saab, anunciou um dos oficiais. Estão detidos sob acusação de sequestro, extorsão e conspiração. Enquanto os policiais procediam com a detenção, o velho sheik aproximou-se de Layla, que observava seu pai ser algemado com uma expressão de choque e dor indescritíveis. Sinto muito, minha jovem, disse o ancião com genuína compaixão. Sei que essa não é a reunião familiar que você imaginava. Layla não conseguiu responder. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto o castelo de mentiras de toda sua vida desmoronava ao seu redor. O velho sheik então fez algo inesperado. Tirou do bolso um envelope amarelado e o estendeu para ela. Quando seu pai trabalhou para mim, anos atrás, ele me entregou isto para guardar, explicou. Disse que era a coisa mais preciosa que possuía e que se algo acontecesse com ele, eu deveria entregá-lo a você quando chegasse o momento certo. Layla pegou o envelope com mãos trêmulas. Por que não me entregou antes? Perguntou confusa. Porque acreditei, como todos, que seu pai havia morrido em um acidente, respondeu o velho sheik. E porque ele deixou instruções específicas para que você o recebesse apenas quando estivesse pronta. Enquanto Faris era conduzido para fora, seus olhos encontraram os da filha uma última vez. Naquele olhar havia 1000 palavras não ditas, 1000 explicações, 1000 arrependimentos. Layla sentiu Khalid ao seu lado, sua presença silenciosa, oferecendo força quando suas próprias pernas ameaçavam ceder. O envelope em suas mãos pesava como chumbo, carregando respostas que ela não sabia se estava preparada para enfrentar. 3 meses se passaram, desde a noite que transformou a vida de todos. Dubai continuava sua rotina frenética. Arranha-céus, refletindo o sol impiedoso, carros luxuosos cortando, avenidas imaculadas. Para o mundo exterior, pouco havia mudado. Mas para Layla Saab tudo era diferente. Na varanda de um apartamento espaçoso com vista para o mar, ela ajustava a almofada atrás das costas de sua mãe, Amira. O rosto da senhora, antes marcado pelo cansaço da doença crônica, agora exibia uma vitalidade renovada. O transplante de rim, realizado no novo centro de tratamento renal Al-Rashid, havia sido um sucesso. Não precisa me tratar como uma boneca de porcelana, filha, protestou Amira com um sorriso. Estou perfeitamente bem. Layla sorriu, ajeitando o hijab da mãe com carinho. Os médicos disseram para não exagerar nos primeiros 6 meses, lembrou, e vou garantir pessoalmente que você siga todas as recomendações. Amira observou a filha com olhos perspicazes que não perdiam nenhum detalhe. Você está diferente, comentou. Mais forte, mais você mesma. Layla ponderou sobre aquela observação. Era verdade. Os eventos daquela noite haviam quebrado algo dentro dela, mas também haviam liberado uma força que não sabia possuir, como uma fratura que, ao curar, torna o osso mais resistente. Recebeu notícias dele? Perguntou Amira, hesitante. Não precisava especificar a quem se referia. Faris, ou Farid, como havia se tornado, aguardava julgamento por diversas acusações. O escândalo fora abafado por influência do velho Sheikh Rashid, mais para proteger Layla e sua mãe do que o próprio acusado. Ele escreveu, respondeu Layla, sentando-se ao lado da mãe. Uma carta longa explicando tudo, ou tentando explicar. E você respondeu? Layla contemplou o horizonte, onde o mar encontrava o céu em uma linha infinita de possibilidades. Ainda não. Talvez um dia, quando as feridas não estiverem tão abertas. O envelope que o velho sheik lhe entregara naquela noite continha não apenas documentos, mas cartas que seu pai escrevera ao longo dos anos. Cartas que nunca enviou, repletas de amor, arrependimento e justificativas que, embora não apagassem a traição, ao menos iluminavam suas motivações. A verdade, como sempre, era mais complexa do que parecia inicialmente. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. Deve ser Khalid, disse Layla, levantando-se. Ele mencionou que passaria para discutir alguns detalhes do programa de bolsas. Amira sorriu com conhecimento maternal. É a 3ª vez esta semana que ele passa para discutir detalhes, observou com um brilho divertido nos olhos. Layla sentiu o rubor subir pelo pescoço, mas não negou. Sua relação com Khalid
havia evoluído lentamente nos meses seguintes àquela noite. Começara com reuniões profissionais. Ela aceitara a posição de diretora do novo programa de bolsas da Fundação Al-Rashid e, gradualmente, transformara-se em algo mais profundo, construído sobre respeito mútuo e compreensão compartilhada. Minutos depois, Khalid entrou na varanda, cumprimentando Amira com respeito caloroso, antes de voltar sua atenção para Layla. Trouxe as fichas dos novos candidatos à bolsa, disse ele, erguendo uma pasta. Achei que gostaria de revisá-las pessoalmente. Havia algo diferente nele hoje. Uma energia nervosa, uma expectativa mal contida. Layla o conhecia bem o suficiente agora para perceber quando algo importante pairava no ar. Vou preparar um chá para vocês, anunciou Amira, levantando-se com uma agilidade recém-recuperada. Antes de entrar, lançou um olhar significativo para a filha, que dizia claramente: conversaremos sobre isso depois. Sozinhos na varanda, Khalid e Layla permitiram-se um momento de silêncio confortável. A cidade estendia-se abaixo deles, majestosa e impessoal, mas ali, naquele pequeno espaço, existia algo genuíno que nenhuma riqueza poderia comprar. Na verdade, começou Khalid, depois de alguns instantes, não vim apenas para discutir o programa de bolsas. Layla sorriu. Imaginei. Ele tirou do bolso um pequeno objeto embrulhado em tecido de seda. Isto pertenceu à minha avó, explicou, desembrulhando cuidadosamente um delicado bracelete de prata com entalhes tradicionais beduínos. Ela o recebeu de meu avô no dia em que ele a pediu em casamento, no deserto sob as estrelas. Era uma mulher extraordinária, que ensinou meu pai, e através dele, a mim, que a verdadeira nobreza está no coração, não no título, completou Layla, sorrindo com a coincidência que os unira desde o início. Exatamente. Khalid assentiu, seus olhos encontrando os dela com intensidade tranquila. Meu avô sempre disse que este bracelete deveria ser dado apenas a uma mulher que carregasse a mesma força, a mesma autenticidade que minha avó. Ele estendeu o bracelete para Layla, que o observou com emoção contida. Não estou pedindo uma resposta agora, continuou ele. Sei que ainda há muito a curar, muito a construir. Apenas quero que saiba que, quando estiver pronta, se estiver pronta... Ele fez uma pausa, as palavras simples carregando o peso de promessas futuras. Estarei aqui. Layla tocou o bracelete com dedos delicados, sentindo nas inscrições antigas a conexão entre passado e futuro, entre o que foi perdido e o que poderia ser construído. Aquela noite, disse ela, sua voz pouco mais que um sussurro. Quando nos conhecemos, você me perguntou por que eu dizia o que pensava apenas quando esquecia meu lugar. Khalid assentiu, lembrando-se. Agora sei a resposta, continuou Layla, erguendo os olhos para encontrar os dele. Não era sobre esquecer meu lugar. Era sobre finalmente encontrá-lo. Lentamente, ela estendeu o pulso, permitindo que ele deslizasse o bracelete. Não era uma resposta definitiva, mas uma promessa de possibilidades, de um caminho a ser percorrido juntos, no tempo certo. Na cozinha, Amira observava discretamente a cena, lágrimas silenciosas de alegria marcando seu rosto. Depois de tanto sofrimento, tanta luta, sua filha finalmente encontrara não apenas um novo caminho, mas também a força para trilhá-lo em seus próprios termos. Lá fora, Dubai continuava sua dança incessante de luzes e sombras, de riqueza e contradições. Mas aqui, neste pequeno espaço de verdade e conexão humana, algo precioso florescia. Algo que nem a maior fortuna do mundo poderia comprar. Algo que transcendia status social, passado e origem. Um novo começo, construído não sobre areia movediça, mas sobre a rocha sólida da autenticidade que ambos haviam lutado para preservar em um mundo que constantemente tentava moldá-los em algo que não eram. E nisso, talvez, residia a verdadeira nobreza que seus pais, cada um à sua maneira, haviam tentado ensinar-lhes ao longo da vida. A coragem de ser autenticamente você mesmo, aconteça o que acontecer,